Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas, tá? Então já vimos bastante coisas sobre os algoritmos, né? As suas estruturas, né? De repetição, de controle, os itens fundamentais. Também vimos a parte de estruturas de dados, né? Uma introdução a vetores e matrizes, tá? E hoje nós abordaremos um assunto muito importante que é a função, tá? Função ou procedimento também. Bem, mais na frente iremos retornar esse assunto ainda de matriz, né? De vetor, que são estruturas importantes na hora da elaboração de algoritmos, tá? E também envolvendo, né, as funções, beleza? Bom, então vamos aqui a nossa aula. O objetivo é aprender a técnica da divisão dos programas em subprogramas, tá? Então, primeiramente, quero conceituar com vocês o que é a divisão em conquista, tá? Bem, a divisão em conquista, gente, é uma técnica que não veio da computação, tá? Ela é uma técnica que foi muito utilizada durante o Império Romano, sob o comando de Júlio César, né? Vocês devem conhecer bem a história. Então, consiste na seguinte, né? Na seguinte técnica. Ele dividia os exércitos, né, dos inimigos em subexércitos. Ele ia fazendo uma divisão do exército inimigo, né, para enfraquecê-los, né? Então ele fazia o seguinte, ele procurava dividir, né, o território inimigo, e aí ele ia conquistando por partes, né, cada um desses territórios, e depois ele conseguia dominar todo o território, tá? Então ele dividia para poder conquistar, certo? É justamente o oposto, né, daquele velho ditado, né, que diz o seguinte, né, a união faz a força, né? Então, diante disso, nós podemos dizer que a divisão, né, enfraquece, tá certo? A divisão enfraquece. Então, a situação é uma resolução de problemas grandes, trazendo para o nosso mundo da computação. Então, imagine que você tem um problema complexo, grande, para resolver. Então, você vai dividir em problemas menores, tá? As subsoluções desses problemas menores serão o quê? Recompostas juntas, né? E depois gerando, para poder gerar a solução completa, né? Solução completa. Bom, então essa é a situação. A solução, né? Dividir o problema grande ou complexo, né? Em problemas menores e mais simples, tá? Por que essa técnica é muito utilizada na computação? Justamente por isso. Você tem um algoritmo precisa ser complexo, porque quando você tem um problema complexo, então você não resolve um problema complexo com um algoritmo simples, tá? Então imagine um sistema, né, que você vai desenvolver junto com a equipe, né? Então um sistema é algo complexo. Então não dá para fazer um sistema de uma hora para outra com uma única solução algorítmica, certo? Você vai dividir por partes, modularizar, né, também chamado. Ou seja, você vai propor as soluções mais essenciais, né, ao funcionamento básico do sistema, e depois vai agregando, né, mais e mais funcionalidades até gerar o sistema que o cliente quer, né, solicita. Bom, então a solução dos problemas mais simples é implementada utilizando subprogramas. Aí vem o termo chamado de subprograma. O que é um subprograma? São as subsoluções, tá? As subsoluções. Eu tenho um problema grande, vou dividir em subproblemas. Então, para cada subproblema eu tenho uma subsolução. Ou um subprograma, certo? Que vai ser um subprograma. Bom, são blocos de instruções que realizam tarefas. Então,
Subprogramas, eles são blocos de instruções que realizam tarefas bem específicas. Então imaginamos, né, novamente lá um sistema, né? Nada mais é do que um conjunto de programas. Então o meu sistema pode ter o cadastro de clientes, cadastro de fornecedores, pedidos, né, a ser realizados, pedidos processados, tá? Então para cada um desses módulos, né, cada um desses blocos, eu chamo de subprogramas, tá? Carregado uma vez e pode ser executado quantas vezes for necessário. Eu fazendo uma única vez, por exemplo, o cadastro de cliente do meu sistema. Então, basta uma única vez. Sempre que eu necessitar, eu carrego aquele meu módulo, né, aquele meu subprograma e utilizo quantas vezes forem necessárias, tá? Podem ser usadas, né, para economizar espaço e tempo de programação, já que podem ser usadas várias vezes no mesmo programa. Citando aqui um outro exemplo, imagine que você precisa de um programa e nesse seu programa você precisa calcular a média, né, a média aritmética, né, várias vezes. Então você define uma função, cria uma função ou um subprograma, tá, para fazer essa tarefa de cálculo da média aritmética. E uma vez fazendo, você não vai precisar fazer N vezes que forem necessárias. Você vai apenas chamar, né, aquele subprograma dentro do teu programa principal, quando houver a necessidade, e ele vai ser executado quantas vezes forem necessárias, quantas vezes for chamado, tá certo? Mas você só escreveu, você só criou, né, uma única vez. Então você cria uma única vez, salva, né, deixa ele lá guardadinho como subprograma e toda vez que necessitar você faz uma chamada, né, daquele subprograma, tá certo? Bem, então essa técnica de construção de programas é chamada de modularização. Então é isso, modularização é toda vez que eu divido meu sistema em módulos, e cada módulo, né, é uma pequena parte do meu sistema, né, do meu software, né, e aí eu vou desenvolver, né, as subsoluções, né, os subprogramas, né, para cada um desses módulos, tá? Então, os subprogramas podem ser procedimentos, tá? O que são procedimentos? São estruturas que agrupam um conjunto de comandos. Eles são executados, né, quando o procedimento é chamado. Então, meu procedimento é uma solução que eu desenvolvo e sempre quando eu necessito, eu faço um chamado dele, tá? Bom, o mais utilizado, né, do subprograma é a chamada de função, né? Qual é a função? O que é a função? Também é um tipo de procedimento, né? É um tipo de subprograma, né? Onde depois de executada a chamada, o valor calculado é retornado no nome da função, que passa a ser uma variável da expressão. A diferença de função para procedimento é que a função, sempre quando você executa, você faz um chamado da função, né? Ela tem um retorno, tá? Ela retorna ao método, né, que eu chamei, aos parâmetros, né? Enquanto que o procedimento ele não retorna, ele faz um processamento e fica lá na dele, tá certo? A função ela sempre dá logo um retorno de imediato. Bem, e um outro tipo de função é a chamada de função recursiva, tá? Que a gente vai abordar em outra aula, tá? Questão da recursividade. Mas só por questão de definição é aquela que chama a si mesmo, certo? Então, por exemplo, o n fatorial, né, é muito utilizado em função recursiva. Fatorial de 5, né, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, então vai chamando a si mesmo. Então nós abordaremos isso na próxima aula. Bom, vamos a um exemplo aqui de uma subfunção, tá? Definição da função chamada de somador, tá certo?
que é a função bem simples, que eu vou somar dois números, valor 1 e valor 2. Então eu coloco esses números como parâmetro, tá? Como parâmetro. Então, só relembrando, todo método, gente, ele tem, né, toda função, né, o procedimento, ele tem o que a gente chama de parâmetro, tá certo? Parâmetro, o que é o parâmetro? É esse colchetezinho aqui, ou melhor, parênteses, né, abrindo e fechando, e dentro ele tem um argumento ou pode não conter nada. A gente diz que o argumento está vazio, ou seja, não tem argumento, tá? Nesse caso aqui nós temos um argumento, dois argumentos, tá? Que são duas variáveis passadas como parâmetros, valor 1 e valor 2. Então, o que é que vai fazer essa minha função, tá? Ela vai pegar o valor 1, somar, certo? Atribuir a variável soma e vai retornar. Por quê? Porque ela é uma função. Ela vai retornar essa soma aqui, tá certo? Lá no meu programa principal, né? Meu programa principal, eu vou precisar, por exemplo, somar 3 mais 4. Como é que eu faço? Eu vou fazer uma chamada dessa minha função aqui, somador. Então eu crio uma variável, atribuo a essa minha variável a função somador. Então tem que ser o mesmo nome, ó, somador, somador. E os valores 3 e 4. Então esses valores 3 e 4 vão respectivamente serem substituídos aqui na variáveis, né? Vai ser o valor 1 e o valor 2. Então 3 é o valor 1, 4 é o valor 2. Ele vai somar 3 mais 4, que dá 7, né? E atribuir aqui na soma. E depois vai ter um retorno logo de imediato. Soma igual a 7, tá certo? Bom, aí aqui ele vai printar, ou vai imprimir, né? Esse meu resultado aqui, né? Ele devolveu, né? Ele devolveu, então ele vai ser printado aqui, 7, certo? Bom, aqui um outro exemplo, só sendo de procedure, de uma troca de variável. Eu tenho duas variáveis, A e B, e eu quero trocar o valor delas, ou seja, o valor de A vai para o B, o valor de B vai para o A. Muito simples, né? Então, como é que eu faço? Aqui é um pseudocódigo, né? Como vocês podem observar. E tem uma condiçãozinha. Se o valor de A for maior do que B, é que eu faço essa troca. Para eu fazer a troca, eu utilizo uma variávelzinha auxiliar, né? O temporário aqui. Então, vai armazenar o valor de A. Aí o A recebe o valor de B. E o B recebe a minha função auxiliar. Tá? Então, aqui você pode perceber que não teve nenhum retorno. Houve aqui um procedimento, uma computação, mas não houve nenhum retorno, tá certo? Bom, cada módulo, além de ter acesso às variáveis do programa, que eu chamar de variáveis globais, pode ter suas próprias variáveis, que são as variáveis locais, que existem apenas durante sua chamada. Então, mais dois conceitos aqui bem importantes. Variáveis globais são aquelas que pertencem, né, ao programa principal, que podem ser chamadas em qualquer circunstância do programa, em qualquer local, tá? E a gente diz que o escopo dela, ou seja, a sua área de abrangência, né, é por todo o programa, tá certo? Enquanto que as variáveis locais são as variáveis utilizadas dentro das funções, ou seja, ela tem uma limitação no seu escopo. Em outras palavras, né, a sua atuação é apenas dentro da função, de um procedimento, tá? E ela vai existir apenas durante a chamada, né, daquela função. Executou aquela função, o programa principal segue a sua execução e aquelas variáveis locais não são mais referenciadas, tá? Então, ao se chamar um módulo, também é possível passar-lhe determinadas informações, que recebe o nome de parâmetros, né? Como eu havia falado lá, valor 1, valor 2, né? São os parâmetros. Bom, então vamos aqui um exemplo para compreendermos bem nessa questão de parâmetro, né? Existe o parâmetro formal e o parâmetro real, tá?
Então aqui eu tenho um programa, que dentro do meu programa, né, eu tenho aqui um subprograma, tá certo? Eu tenho um algoritmo completo aqui, certo? Então, o meu subprograma aqui, ele vai calcular x e y, tá? Que cálculo é esse aqui, né? Então, a minha função aqui está dizendo que é uma função interna, tá? Então, def, né? O def, gente, é a definição da minha função. Ele está fazendo o que aqui? Quando eu crio uma função em Python, né? Eu crio com essa palavrazinha aqui, tá? O def. Então ele está pegando, ele quer fazer o cubo de z, né? O que é o cubo de z, né? É z elevado a 3, tá? Elevado a 3, tá certo? Então eu tenho aqui duas variáveis, né? X e y, e dentro do meu subprograma, né? Dentro desse parâmetro aqui, tá? Da minha função, eu digo que esse parâmetro aqui ele é formal, tá? Aí no final ele vai retornar, né, o cubo de x, tá? Ou cubo de x menos y, né? Menos y. Então, ele pega aqui um valor, por exemplo, digamos que o valor seja 3, né? O x seja 3. Então, o cubo de 3 é quanto? 27, tá? Então, 3 e 7, o y seja 7. Então, quanto é que ele vai me retornar? Tá certo? Então, esse primeiro retorno aqui é só do cubo do primeiro, tá certo? Do meu primeiro valor. Opa, professor, mas aqui ó, eu tenho 3 variáveis, né? Eu tenho x, y e z. Muito bem. Então, essa função aqui, ó, ela chama uma outra função, tá? Então, esse z aqui, ele vai calcular o cubo dele, né? Digamos que seja 3. Então, o cubo de 3 é 27. E ele devolve para essa função aqui, mais externa, tá certo? E essa função externa aqui vai devolver o cubo de y menos x. Então, esse parâmetro formal aqui, primeiramente, tá? Ele vai receber o valor 3 e devolver para essa. Então, o z aqui, tá? Ele é uma variável, né? Que ele vai devolver o cubo, né? E vai representar o primeiro valor aqui, que é o x, tá? Então, fica o quê? 27 menos y. Qual é o valor de y? 7. Então, quanto é 27 menos 7? 20, tá? 20. Beleza? Aqui eu tenho o meu programa principal, ó, calcule, né, 10 e 20. Então ele vai chamar. Então o que é que ele vai fazer aqui, tá certo? Aqui essa minha variável x aqui, ó, não confundir com esse x aqui, tá? Porque essa variável x aqui, ela é do meu programa principal, enquanto que essa variável x aqui é um parâmetro formal aqui do meu subprograma, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu coloco como parâmetro aqui, ó, 10 e 20. Aí chamo a função calcula. Tá aqui ela, a função calcula. Então ela vai fazer o quê? O x vai valer o quê? Ó, o cubo, ele vai chamar essa função mais interna aqui, que ele vai calcular o cubo dele mesmo, tá? É 10, né? Qual é o cubo de 10? Então 10 vezes 10 vezes 10, certo? Aí vai devolver para cá. Na hora que devolve para cá, ele vai retornar o quê? Esse 10, o cubo de 10, né? Que é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000, né? Menos o y. Qual é o valor de y? Ó, 20, certo? Então ele vai printar, né? Vai escrever o quê? 980, tá? 980, beleza? Então, em resumo, ó, o parâmetro formal corresponde, né, aos parâmetros da sua função ou do seu procedimento, tá certo? E os parâmetros reais são os números inteiros, né, ou números float, né, reais, que você coloca quando for chamar a sua função que você definiu, tá? Bom, então passar
de parâmetro por valor, né? Existem dois tipos, né, de passagem de parâmetro. Tem por valor e por referência, tá certo? Por valor. Vamos lá. Passagem de parâmetro por valor, ele vai fazer uma cópia das minhas variáveis e realizar esse processamento. E depois devolver o resultado, né, que eu solicitei lá na chamada, tá certo? Então, por exemplo, a minha função principal aqui, eu vou colocar com parâmetros reais, ou seja, como números, né, 5 e 3, e vou chamar a função soma dobro, tá? O que é que faz a minha função soma dobro? Ela vai dobrar o valor de cada valor, né, passado por parâmetro, por exemplo, o 5 vezes 2, que é 10, e o 3 vezes 2, que é 6, e vai somar. 10 e 6 dá quanto? 16. Aí o 16 ela vai retornar, né? Então o resultado aqui dá 16. Então essa é a passagem de parâmetro por valor, que é bem utilizada, né? Pela maioria dos compiladores, tá? Então ela faz o que? Uma cópia fiel, né, dos valores lá, faz o processamento e devolve o valor, tá certo? Bom, até aí tudo bem. O outro tipo é a passagem por referência, tá? Como é a passagem por referência? Como o próprio nome diz, a referência é com relação ao endereço de memória, tá certo? Então, por exemplo, a mesma função lá, o 5 e 3, vai me retornar também o valor 16, tá? Então, no final das contas, o resultado aqui é o mesmo. Só que ele chama de referência porque ele referencia o endereço de memória, tá? O endereço de memória. Então, qual é o endereço de memória do 5? É 800. Qual é o endereço de memória do 3? É 500. Então, a função soma dobro aqui, ele coloca como parâmetros não, né, os valores reais, tá? Mas sim os endereços de memória, certo? Então, se você mandar imprimir desse lado, né, a sua função soma, ele vai imprimir o que? Os endereços de memória, tá? Certo? Aí, nessa minha função soma, ele vai referenciar, ou seja, vai fazer também o mesmo cálculo, né? A vezes 2, 10. B vezes 2, 6, né? Certo? O resultado dá 16 e ele retorna aqui também 16, tá? Então a diferença é essa. Enquanto que o parâmetro por referência, ele referencia o endereço de memória, tá? E o parâmetro por valor, ele faz uma cópia fiel, né, do valor real das variáveis, tá? Bom, algumas vantagens dos subprogramas, tá? Dividir e estruturar um algoritmo em partes logicamente coerentes. Então essa é a primeira vantagem. Como nós vimos, vai dividir, né? Então, dividindo eu posso deixar o meu sistema mais simples, cada parte mais simples, e assim eu poder resolver, né? Estruturar um algoritmo, né, logicamente coerente para poder resolver aquele subproblema, tá? Facilidade de testar os trechos, né, em separados. Então, existem, né, técnicas de teste de software, né, que você vai testando por unidades, né, que é uma técnica chamada teste de unidade. Então, cada módulo que você desenvolve, cada classe, né, que você implementa, cada função, você vai logo testando, tá certo? Evitar a repetição do código-fonte, né, é uma outra maneira e uma outra vantagem, né, porque uma vez você definido uma função, toda vez que você precisar, você vai chamar aquela função e não precisa você escrever novamente, né, aquele código, tá? Maior legibilidade de um algoritmo. Por quê? A legibilidade é a capacidade de você compreender, né, o que está escrito, né, se é legível, né? Por quê? Porque quando você está todo organizado, né, separado por módulo, então eu tenho o módulo do cadastro, o módulo da função principal, o módulo das outras funções, né? Então fica mais fácil de eu compreender e organizar o meu código, tá? Bem, gente, então com isso a gente encerra essa parte
essa aula especificamente sobre funções, tá? Agora eu vou demonstrar para vocês em Python, né, como é que a gente escreve, né, um procedimento desse, tá? Em Python, tá certo? Vamos ver alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. Pronto, aqui é o primeiro exemplo, tá? Digamos que você está descrevendo um sistema, né? Imagina um sistema de academia, né? Ou para as pessoas que trabalham muito com questão de peso, altura, o pessoal da saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, tá? Educadores físicos. Então eles querem saber o seu IMC, né? O que é o IMC? O IMC é o índice de massa corporal, né? Que vai medir se você está com o peso correto e a altura correta. Ou melhor, você está com o peso correto para a sua altura, tá certo? Então aqui eu vou definir minha função. Então def cálculo do IMC. E eu coloco como parâmetros, né, peso e altura. Então meu peso e altura, só lembrando lá, né, lá no conceito, que são parâmetros formais, né? São parâmetros formais. Bom, e eu vou retornar o que? O peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Que é justamente o cálculo do meu IMC, certo? Então pronto, aqui eu já defini minha função IMC, tá? Agora eu vou só fazer o que? Um programa principal, né? Um main, para eu poder fazer o chamamento dessa minha função aqui, tá? Então primeiramente eu vou pedir o peso, né? Ser digitado pelo usuário, certo? Então sabemos que através da função input, só que os dados da função input, né, que é a entrada de dados em Python, ela é um string, então eu tenho que passar para inteiro, né? Então eu coloco tudo como inteiro. Depois a minha altura, a mesma forma, né, o input. Só que a minha altura ela pode ser um valor real, quebrado, né? Então tipo float. E aqui eu digo que o meu IMC vai receber o quê? O cálculo IMC. O que é o cálculo IMC? É essa função aqui que vai ser chamada, tá? Vai ser chamada. Como parâmetro eu coloco peso, underline P, né? Ou seja, duas variáveis. E altura, underline H, né? Que são essas variáveis aqui que vão receber do usuário, tá? Os valores do usuário. Então, digamos que o usuário, como peso, coloque 80 quilos, tá? Então, 80 vai ser armazenado aqui no peso, underline P. E ele tem 1,70 m, então 1,7 vai ser armazenado aqui. Aí a minha variável IMC vai receber o que? O cálculo do IMC, tá? Então ela vai chamar a função cálculo IMC. Os valores, né, de 80 kg e de 1,70, né, vão ser passados como parâmetros reais, tá? E vão ser referenciados aqui, ó, nos meus parâmetros formais. Então, peso underline P, né, vai ser peso, e minha altura underline H vai ser altura. Então ele vai pegar o que? Peso, né, que é 80, dividido por 1,70 ao quadrado. Aí vai me dar um valor qualquer, certo? Vai me retornar um valor desse cálculo. Aí ele vai printar aqui, certo? Vai printar aqui, né? Porque assim, quando ele devolver, né, o retorno, o que é o retorno? Ele vai retornar para onde eu chamei. Onde foi que eu chamei? Aqui. Então ele vai retornar para cá. Ele retornando para cá, ele vai ser armazenado aqui no IMC. Aí eu mando printar o IMC, tá? Vamos executá-lo agora. Tá pedindo peso. Só mudar aqui para vocês verem. Peso, vamos lá, fazer com 80, né, como foi dito. Altura, 1,70 m, certo? Pronto, então ele me dá o IMC de
27,68, né? Vou ser mais exato, tá certo? 27,68, tá? Então, toda vez que eu for utilizar o IMC, eu faço apenas uma chamada aqui. Não preciso escrever sempre o mesmo código, fazer o cálculo, né? Que é a altura, peso, né? Dividido pela altura ao quadrado e assim por diante, tá certo? Bom, vamos ver um outro exemplo aqui, tá? Que é de horas trabalhadas, tá certo? Que é de horas trabalhadas, tá? Vou mudar aqui. Pronto. Então é o seguinte, o que é que eu quero aqui? Bom, eu quero calcular o valor do salário, né, dos meus empregados, tá? Aqui eu vou fazer de um especificamente, tá? Mas para eu fazer de muitos é só colocar dentro de uma estrutura de repetição, beleza? Bom, então eu posso definir aqui, ó, a minha função, tá? Os meus empregados, né, aqui na minha empresa vão ganhar conforme a sua carga horária. Lembrando que existe uma carga horária mínima a ser cumprida, que é de 40 horas, tá? E se o empregado trabalhar mais do que 40 horas, ele terá um ganho extra, tá? E a hora extra, ela é 50%, né, mais cara do que a hora normal, tá? Por exemplo, se a hora normal das 40 horas for calculada em R$20, a hora extra vai ser R$30, tá? R$30. Então vamos entender primeiro aqui a função. Função chamada de calcular pagamento, tá? Então eu tenho como variáveis, né, parâmetros formais aqui, ó, duas variáveis, né? Quantidade de horas e valor dessa hora, tá? As horas vão ser o que, né? Do tipo float, né? E aqui o valor hora aqui eu tô chamando aqui de taxa, tá? Então tenho mais duas variáveis para armazená-las aqui, também do tipo float. Aí eu faço o seguinte, ó, se as horas for menor do que 40, o salário dele vai ser o quê? Menor ou igual, né? As horas trabalhadas vezes essa taxa. Então, por exemplo, é R$10, tá? Então ele trabalhou 40 horas, vai ganhar o quê? R$40. Beleza? Bom, se não, ou seja, se for mais de que 40, ele vai ter horas excedidas aqui, tá certo? Vai ter horas excedidas. Então, essas horas excedidas vão ser o quê? Vão ser as horas que ele trabalhou, por exemplo, 50, né? Menos 40, que é o mínimo que ele tem que cumprir. Só é considerada hora excedida aquela que passa de 40. Então, as excedidas aí seria o quê? Por exemplo, se ele trabalhou 50 horas, ele excedeu 10. Então, ele vai ter 10 horas extras, tá? Aí, o salário dele vai ser calculado como? Ele vai pegar as 40 horas normais que ele teria que trabalhar e multiplicar pela taxa. Só que ele vai adicionar o quê? Uma hora extra, que é justamente essa variável aqui, né, de exceção, vezes 1,5 da taxa, tá? Aí ele vai retornar o quê? O salário, beleza? Bem, então vamos chamar essa função. Primeira coisa, eu vou pedir ao usuário para digitar o que? As horas, tá certo? Estou chamando aqui de str horas. Depois eu estou pedindo aqui para ele digitar a taxa, tá certo? Aí você pergunta, professor, por que você não converteu aqui, né, em float? Porque eu já fiz aqui, tá? Aí na hora que for passado para cá, ele vai transformar em float aqui, beleza? Bom, aí o total do salário dele vai ser o quê? Ele vai chamar o calcular salário, ou seja, essa função aqui. Aí ele vai executar e retornar o salário. Ao retornar, né? Ele vai armazenar aqui num total salário.
Logicamente eu vou passar como parâmetros reais, né? As horas, né? E a taxa, certo? Aí depois eu vou mandar escrever o que? Só o total salário, né? Que é essa variável aqui, tá bom? Vamos aqui executá-lo. Bom, digamos que a pessoa trabalhou 50 horas, para ficar mais fácil, tá? 50 horas. E a hora normal da pessoa é R$20. Então deu um total de R$1.100 aqui, tá? Então vamos lá. Ele trabalhou 50 horas, só que 40 horas é o comum, né? É o mínimo, né? Que ele teria que trabalhar. Então 40 horas a R$20, 4 vezes 2, 8, dá o quê? R$800, tá? Então ainda excedeu quantas horas aqui? 10. Só que essas 10 horas que se excederam, ela vai ser calculada não a R$20, mas a R$30. Por quê? Porque é 50% a mais do que a hora normal dele. Como a hora normal dele é 20, 50% a mais é 30, né? Então 10 vezes 30 dá o quê? 300. 300 com 800 dá o quê? 1.100. Certo, gente? Bom, gente, então com isso nós encerramos essa primeira parte, né, de subprogramas. Essa matéria é muito importante, esse conteúdo é muito importante porque vocês vão precisar, né, nas disciplinas seguintes do curso, né, de estruturas de dados, de linguagem de programação, né, de análise de algoritmos, tá? Outra coisa é que também a gente pode colocar qualquer coisa como função, como definição e chamar. Por exemplo, eu posso definir um vetor, posso definir uma matriz e chamar ele aonde eu quiser, dentro do meu programa principal, tá? Então peço a vocês que estudem, que vejam outros materiais complementares, tá? O livro, as apostilas, tá? Resolvam os exercícios, procurem se engajar para resolver com outras pessoas. Tem o pessoal da monitoria também que ajuda bastante, tá? E é isso aí, até a próxima.